O capítulo 6, o versículo 9 diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Versículo 10: E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor à casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Vamos voltar um pouco, irmãos, para 1 Samuel, capítulo 3, em diante. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que a arca do Senhor, ela tinha alguns nomes. O mais conhecido é a Arca da Aliança. Outra é a Arca do Concerto. E muitas pessoas, muitos irmãos chamam de a Arca de Deus. E quando nós vamos para 1 Samuel, nós podemos ver que a palavra já começa dizendo, no capítulo 3, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naquele tempo a palavra de Deus vai dizer que as visões já não eram constantes. E era poucas vezes que Deus falava com alguém. Mas sempre, irmãos, Deus escolhe alguém para falar. Deus sempre escolhe alguém para poder transmitir a palavra dele para as pessoas, para o povo de Deus. E ali Deus escolhe o jovem Samuel, o pequeno Samuel. E ali, Samuel, como ele ainda era jovem, ele tinha o privilégio de estar perto da Arca da Aliança. Ele tinha o privilégio de estar perto da Arca de Deus. Ele dormia dentro do templo, bem pertinho da arca, porque ele sabia que tinha algo diferente se chegasse perto da arca de Deus. Ele sabia que tinha algo diferente se ele colocasse a presença de Deus no centro da vida dele. Se ele colocasse a presença de Deus, se ele andasse perto da presença de Deus. Então ele tinha um privilégio de poder dormir pertinho da presença de Deus. E o que foi que aconteceu? Como ele ainda era criança, ele era ainda jovem, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. E ali Deus, quando ele vai se deitar, Deus fala com ele a primeira vez. Deus chama ele Samuel. Porém Samuel, ele achava que era Eli que estava chamando, pelo fato dele servir Eli, dele ajudar Eli no templo, com os sacrifícios, dentro da casa de Deus. Então ele achava que era Eli que estava chamando. E ali ele vai até o quarto de Eli. Chegando até ele, ele fale: meu senhor, estou aqui. O que foi? E ali ele disse: eu não lhe chamei, volte a dormir. E ali Deus fala com Samuel a segunda vez. E ali ele novamente vai até Eli e diz: o Senhor me chamou. Ele novamente vai dizer: eu não lhe chamei. Só que pela terceira vez, Deus chama Samuel. E quando ele chega até Eli e diz: meu Senhor, o Senhor me chamou. Aí entra a experiência. Aí entra Eli. Ele é acostumado a ouvir a voz de Deus. Porém Deus já tinha um pouco se afastado. Já não era tão comum, já não era tão constante. Deus fala naquele tempo, como eu disse no começo, e nem havia tantas visões.
Só que Eli, ele percebeu que tinha algo de diferente. Ele percebeu que a voz que Samuel estava escutando era uma voz diferente. Ele percebeu que a voz que Samuel estava escutando era a voz de Deus. Tinha algo diferente. Tinha algo diferente no que Samuel estava ouvindo. Não era qualquer pessoa, não era qualquer um, era a presença de Deus, era Deus Altíssimo que estava falando com Samuel. Aleluia. Então ele olha para Samuel e diz: olha, meu filho, faz o seguinte, quando você ouvir essa voz de novo, você fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Imagine comigo, irmãos, que privilégio foi de Samuel ouvir a voz de Deus quando criança, ouvir a voz de Deus ainda como criança e servir a Deus com excelência. E ali, quando Samuel ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, diz: olha, Samuel, eu irei fazer algo no meio do meu povo. Eu irei fazer algo, irei castigá-lo pelo pecado que a família de Eli está cometendo, pelo pecado que a família de Eli está fazendo, está blasfemando contra mim, não está sacrificando direito, os seus filhos estão se prostituindo dentro do meu templo. Aleluia. Irei castigar a família de Eli, porque não estão fazendo as coisas direito. Então, Samuel, quando ele ouve aquilo, ele teme. Creio eu que ele colocou na cabeça: meu Deus, o que eu irei dizer? O que eu irei fazer? Aleluia. E quando é no outro dia, ele chama Samuel, ele diz: Samuel, meu filho, o que Deus falou com você? O que foi que Deus falou contigo? E Samuel não querendo dizer, porque as palavras que Deus falou para ele eram as palavras duras, eram as palavras que doíam o coração de Eli, que ele ia sofrer, que ia doer um pouco, que Deus ia apertar, mas era porque não estava sacrificando direito, não estava fazendo direito, estava zombando de Deus, não estava levando as coisas sérias, nem ele nem a sua família. Deus já tinha dado a oportunidade para Eli corrigir a sua família, Deus tinha dado a oportunidade para ele corrigir os seus filhos, mas ele não fez. E ali ele disse: meu filho, me conte, se você não me contar, Deus vai lhe castigar. E ali Samuel conta, ele disse: olha, Deus falou assim, que vai acontecer algo no meio do nosso povo, que Deus vai castigar a tua família, porque não está fazendo a coisa certa. E ali ele olha para Samuel e diz que seja feita a vontade de Deus, mesmo ele sabendo que a sua família estava errando, mesmo ele sabendo que os seus filhos estavam pecando, que não estava fazendo a coisa certa, mas ele ainda era servo de Deus, ele ainda temia ao Deus Altíssimo. Ele olha para Samuel e diz: seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade do meu Deus. Ele sabe o que está fazendo e ele sabe como é que se faz. Aleluia. E assim acontece. Israel vai à batalha. E o que aconteceu? Eles perderam. Eles perderam a batalha para os filisteus. E ali eles conversando entre eles: olha, como é que Deus permite a gente perder? Como é que Deus permite que a gente perca essa batalha? Só que Deus já havia tirado a sua presença do meio do povo. Só que eles colocaram, eles: olha, vamos fazer o seguinte,
vamos voltar para a nossa casa e vamos buscar a arca de Deus. Vamos tentar buscar para ver se a gente ganha, para ver se a presença de Deus, ela volta conosco de novo. E ali eles fizeram, eles voltam para casa, pegam a arca de Deus e levam para a batalha. Só que Deus, ele já tinha retirado, irmãos, a presença. Não adianta querer fazer as coisas de qualquer jeito. Não adianta querer levar a presença de Deus de qualquer jeito. Não adianta você querer fazer as coisas de qualquer jeito para Deus. Tem que ser com perfeição. Deus não aceita meio termo. Ou é ou não é. Aleluia. E ali eles pegam a arca. E juntamente Ofni e Finéias, filhos de Eli, eles vão junto, eles pegam a arca, e quando a arca chega no acampamento, começam a gritar, a presença de Deus chegou, a arca de Deus está conosco, nós vamos ganhar. Só que a presença de Deus já tinha saído, a presença de Deus já tinha saído porque estavam pecando, porque estavam fazendo de qualquer jeito. Não adianta, irmãos, fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não adianta querer levar a presença de Deus de qualquer jeito. Não adianta estar um pé lá e um pé aqui, ou é ou não é. Aleluia. E ali os filisteus, ele ouve aqueles gritos vindo do acampamento dos hebreus, do povo de Deus. Eles escutam, o que é isso? Eles temem, o que é isso? Será que um Deus chegou no acampamento dos hebreus? Será que um Deus chegou? Eles estão gritando, eles estão festejando. Será que é o Deus que foi com eles no Egito? Só que tinha um porém, irmão. A arca estava lá, mas a presença de Deus já tinha saído. A arca estava lá, mas a presença de Deus já tinha saído. Aleluia. E ali eles vão enfrentar os filisteus. Só que os filisteus foram mais corajosos. Eles, olha, vamos lutar. Vamos lutar contra eles. E ali fez. Israel foi à luta, mas perdeu. E de quebra, ainda perderam a arca de Deus. Já tinham perdido a presença, agora perdeu a arca. Perderam a arca da aliança. Perderam a aliança, perderam a arca do concerto. Os filisteus levam a arca, e vai um mensageiro correndo para Israel, para fora para Eli, correndo para casa, chorando, as suas vestes rasgadas. Quando ele chega, ele estava no portão, preocupado com a presença de Deus, preocupado com a arca que foi retirada do templo. E ali aquele mensageiro vai correndo, ele chega e se humilha, rasga suas vestes, começa a chorar. O choro era tão alto, o grito era tão alto que todo mundo escutou. E disse, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma tragédia para ele vir assim. E ali ele já cego. Ele diz, meu filho, o que foi que aconteceu? Ele diz, olha, eu tenho duas notícias para o Senhor. A primeira é que a gente perdeu a batalha e teus filhos morreram. Ele já começa a chorar, ele já começa a ficar a entristecer. Mas ele, olha, e tem outra pior. Nós perdemos a arca. Os filisteus levaram a arca de Deus, levaram a presença de Deus, eles tiraram de nós. Quando ele escuta isso, aleluia, ele se entristeceu tão grande. A tristeza que ele sentiu foi tão grande que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu.
porque ele sabia que sem a presença de Deus não dava, ele sabia que sem a presença não tinha jeito, sem a presença não tem jeito, sem a presença não dá, meu irmão, aleluia, tem que ter a presença de Deus, não há salvamento de alma sem a presença de Deus, não há milagre sem a presença de Deus, pessoas não se convertem sem a presença de Deus, aquela causa que você está esperando do juiz, aquela coisa que você, meu Deus, não tem mais jeito, sem a presença de Deus não dá, sem a presença de Deus não vai para lugar nenhum, tem que ter a presença, aleluia. Vai correndo, o mensageiro de novo, vai até as esposas as noras de Eli, já para ela eu digo, olha, eu tenho 3 notícias ruins para te dar. A primeira é que Israel perdeu a batalha e teu marido morreu. A segunda é que teu sogro morreu. E a terceira é que Israel, nós perdemos a presença de Deus. Nós perdemos a presença de Deus. A arca foi tomada. Quando ela escuta aquilo, ela estava grávida, quase perto de ter o seu bebê. Ela entra em trabalho de parto. Ela sente tanta dor quando ela sabe, quando ela ouve que a presença de Deus ela foi tirada, que ela entra em trabalho de parto. E ali as pessoas, as mulheres que estavam ajudando ela no trabalho de parto, e ela chorando, com tanta dor. Ela disse, eu não aguento mais. Ela, olha, tem bom ânimo, você está tendo parto, você está tendo um filho, o teu filho está nascendo. Mas creio ela que ela disse, não adianta. Porque a presença de Deus ela foi tomada. Não adianta porque a presença de Deus ela saiu do nosso meio. A arca da aliança saiu. E o que será de nós? Sem a presença não dá, irmão. Sem a presença nós vamos para lugar nenhum. E ali quando aquele filho nasce, ela coloca o nome de Icabô, ou seja, e foi-se a glória de Deus. A presença de Deus ela tinha se retirado. Veja, irmão, a dor que foi daquelas pessoas em perder a presença de Deus. Veja a dor que aquelas pessoas sentiram a perder a presença de Deus. E quantas pessoas, irmãos, estão perdendo a presença de Deus por besteira. Estão perdendo a presença de Deus por qualquer coisa. Mas eu creio que a presença de Deus ela vai voltar. A presença de Deus ela vai voltar. Perceba que Eli, Ofni e Finéias, eles tinham tudo para dar certo. Eles eram filhos de sacerdote. Tinha tudo para dar certo. Mas fazia as coisas erradas. Tinha tudo para dar certo. Para seguir no caminho certo. Mas queriam fazer as coisas erradas. E quantas pessoas a gente não conhece assim, irmão. Infelizmente. Tem tudo para dar certo, mas quer fazer a coisa errada. Tem tudo para dar certo, tem tudo para seguir com a presença de Deus, mas perde a presença de Deus por besteira, perde Jesus de vista por besteira. Sem a presença não dá, irmão. Pegaram a arca da aliança e colocaram aos pés de um deus dos filisteus, chamado Dagon. Dagon tinha o seu corpo, a sua estátua, da cintura para baixo era peixe,
e da cintura para cima era homem. Colocaram a arca de Deus nos pés de Dagom. Só que tem o porém. Quando a presença de Deus ela foi entrando na cidade de Asdod, todo mundo foi se alegrando. Olha, ganhamos dos filhos, ganhamos dos israelitas, ganhamos dos hebreus. Aquele Deus que tiraram ele do Egito não serviu para nada. Mal sabia eles, irmãos, que estavam mexendo com Deus errado. Mal sabia eles que tinham o Deus verdadeiro e que ainda estava ali. Colocaram a arca nos pés de Dagom para dizer: olha, Dagom é mais forte, Dagom é mais poderoso do que os deuses deles. Só que quando foi no outro dia, quando o povo filisteu foi passando por frente do templo, tinha acontecido algo. Dagom ele estava caído perante a arca da aliança, perante a arca de Deus, perante a presença de Deus, porque não tem Deus que sustente, não tem Deus que fique de pé, não há ninguém que fique de pé diante da presença do Deus vivo. Aleluia! Só há um Deus e outro igual não há. Aleluia! Eles levantam, colocam de novo, faz um jeitinho, vamos colocar Dagom de novo em pé. Quando coloca no outro dia, a mesma coisa, Dagom está com a sua cabeça cortada e os seus braços também. E o que foi que acontece? Deus começa a castigar a cidade de Asdod, começa a castigar o povo filisteu com tumores, pelo fato de mexer com Deus errado. Colocaram a presença de Deus de lado, falavam que o Deus dele era maior que o Deus vivo, e ali Deus castiga eles com tumores, e ali eles começam a dizer: será que isso que está acontecendo com o nosso povo, será que é por causa do Deus dos hebreus? Aleluia! Será que é por causa do Deus que tirou eles do Egito? E ali eles começam a se perguntar: o que nós iremos fazer? O que nós vamos fazer agora? Vamos enviar para outra cidade, vamos tirar ela daqui, levam para a cidade de Gade, de Gate. Chega lá, mesma coisa, Deus castiga a cidade de Gade. Do mesmo jeito, com tumores. E ali ele diz: olha, nós temos que tirar a arca dos filisteus daqui, dos hebreus. Nós temos que tirar a arca de Deus daqui. Está nos castigando porque nós tiramos a presença deles do povo dele. Nós tiramos a presença de Deus do seu devido lugar. E ali eles chamam os feiticeiros, chamam os magos e todo o pessoal que era de sorte. Olha, fizeram a reunião. O que nós vamos fazer? Será que isso é coisa do acaso? Ou é o Deus que está nos castigando? E ali os magos dizem: olha, vocês esqueceram que Deus é esse? Aleluia! Vocês esqueceram do Deus que vocês mexeram. Vocês mexeram com Deus errado. Vocês mexeram com alguma coisa errada. Aleluia! Esse Deus foi o Deus que tirou os hebreus do Egito. Vocês mexeram com coisa errada.
E agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar de volta, vamos devolver. E como é que vamos fazer? Pegaram um carro novo, um carro de boi novo, colocaram a arca em cima, colocaram dois bois na frente, para guiar, e um bezerro para sacrificar. E diz: olha, se ela não se desviar, nem para a direita, e nem para a esquerda, é porque quem fez isso foi o Deus vivo. Quem fez isso foi Deus para nos castigar. Mas se ela seguir para um dos lados, é porque foi coisa do acaso. Mas se ela seguir direto para a cidade certa, foi porque foi Deus vivo que nos castigou. E ali eles fez. Aleluia. Foi seguindo. E eles: meu Deus, será? Uns falam: será que eles vão se desviar para um lado ou para o outro? Se for, vai ser coisa do acaso. Mas se for retinho, é porque a gente mexeu com Deus errado. É porque Deus nos castigou. E por incrível que pareça, irmãos, quando Deus está no negócio, tudo vai dar certo. Não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Seguiu firme e mugindo. Porque os bois e aquelas vacas sabiam que ali estava carregando a presença de Deus. Quando chega perto, que o povo de Deus avista a arca de longe, creio eu que eles começam a se alegrar, começam a chorar. E eles olham e dizem: ali, vocês estão vendo? Aquilo é a arca do Senhor. Aquilo é a presença de Deus. Ela está voltando de novo para nós. Ela está voltando de novo. Eles correm, pegam a arca, chamam os levitas e levam. Houve uma grande festa. Por quê? Porque a presença de Deus, ela tinha voltado. A presença de Deus, ela tinha voltado para o seu devido lugar. A presença de Deus, ela tinha voltado para onde não era para ser tirada. E é aí onde nós entramos na palavra que foi lida. Aleluia. 2 Samuel capítulo 6, o versículo 9, que vai dizer: e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e o Senhor disse: como virá a mim a arca do Senhor? Aleluia. Davi, ele: como virá a minha arca do Senhor? Foi uma das primeiras coisas que Davi fez quando assumiu o reinado. Foi uma das primeiras coisas, uma das preocupações dele. Foi trazer a presença de Deus de novo. Foi trazer a presença de Deus para o meio do seu povo. Porque ele sabia que se a presença de Deus estivesse no meio do seu povo, tudo ia dar certo. Que se a presença de Deus estivesse no meio do seu reinado, tudo ia dar certo. E ali ele fez. Ele foi buscar a arca do Senhor em Judá.
pegou a arca. Só que tinha um porém. Levaram a arca de qualquer jeito. Levaram a presença de Deus de qualquer jeito. E a presença de Deus não se leva de qualquer jeito. A presença de Deus não tem jeitinho nenhum. Tem que ser da maneira certa. Só pode levar a presença de Deus da maneira certa. Deus não gosta de jeitinho. Deus não gosta de arranjo. Ou é ou não é. Ou leva a presença de Deus sério ou não leva. Aleluia. Levam a arca numa carroça de boi. Os bois tombaram. A arca ia caindo. E Usa coloca a mão para que a arca não caia. Só que quando ele coloca a mão, Deus se irou. Porque a arca de Deus, ela não deveria ser carregada daquele jeito. A arca de Deus, ela não era para ser carregada daquele jeito. A presença de Deus não era para ser levada daquele jeito. Aí entra, irmãos, um personagem. Entra um personagem na história, chamado Obed-edom. A palavra de Deus, ela não fala muito dele. É só nesse trechinho. No versículo 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Mas olha, desse jeito que a gente está levando, não vai dar. Desse jeito que a gente está levando a presença de Deus, não vai dar certo. Temos que fazer da maneira certa. E o que vamos fazer? Vamos deixar na casa de alguém. É aí que entra Obed-edom. A arca de Deus fica na casa de Obed-edom. E o que foi que ele fez? Obed-edom, ele poderia colocar, irmãos, a presença de Deus em qualquer lugar. Imagine comigo, naquele tempo, a arca de Deus, a presença de Deus, ela está dentro da casa de alguém qualquer. A arca de Deus só vive em templos. Mas de repente entra alguém na história, chamado Obed-edom, que a presença de Deus entra na casa dele. Veja que coisa tão gratificante, uma coisa tão honrosa naquele tempo. Quem sabe até Obed-edom chorava, se alegrava. Se, meu Deus, eu tenho a tua presença. Obed-edom, ele poderia colocar em qualquer lugar, irmãos. Ele poderia colocar a presença de Deus em qualquer lugar. Mas ele resolveu colocar bem no centro da sua casa. Obed-edom, ele entende
que ele teria que colocar a presença de Deus no centro. Ele entendeu que sem a presença de Deus não dava. Ele entendeu que a presença de Deus, ela tinha que estar no meio da sua casa. Ela tinha que estar no centro da sua vida. Ela tinha que estar no centro da sua família. Ele coloca a presença de Deus bem no centro. Porque ele sabia que se colocasse a presença de Deus no centro das coisas, se colocasse a presença de Deus como primazia na sua vida, se colocasse a presença de Deus como primazia na sua família, tudo ia dar certo. Ele sabia que algo de diferente ia acontecer. Quando nós colocamos a presença de Deus no centro, quando nós colocamos a presença de Deus no centro das nossas vidas, algo de diferente acontece. Aleluia! Quem sabe Obed-Edom tinha pessoas que não serviam a Deus. Quem sabe Obed-Edom tinha vizinhos que não serviam a Deus. Quem sabe Obed-Edom não tinha alguém enfermo dentro de casa. Quem sabe Obed-Edom não estava precisando de condições financeiras. Quem sabe Obed-Edom não estava precisando de um milagre da parte do Senhor. E quando a presença de Deus chegou na casa dele, as coisas começavam a mudar. Quem não era crente se convertia. Quem estava enfermo ficava curado. Quem estava triste saía alegre. Se ele estava precisando de condições financeiras, Deus abençoou. Aleluia. Quem sabe a fazenda de Obed-Edom não estava rendendo. Quem sabe tudo que ele tinha não estava frutificando, não estava dando certo. Mas quando ele colocou a presença de Deus, quando ele colocou a palavra do Senhor na primazia da vida dele, na presença do Senhor, algo de diferente aconteceu. Algo de diferente aconteceu. Quem sabe os seus vizinhos, está acontecendo alguma coisa na vida de Obed-Edom. Está acontecendo algo na casa dele. Por quê? Porque ele tinha alguém enfermo dentro da casa dele. Mas quando chegou a presença de Deus, saiu curado. Tinha alguém que não acreditava, mas no milagre. Tinha alguém que não acreditava, mas que não tinha jeito. Tinha alguém que dizia: não tem mais jeito, acabou, eu não vou conseguir. Mas quando a presença de Deus chegou, algo de diferente aconteceu. Quem sabe aquelas pessoas que eles dizem: olha, aconteceu algo. E o que foi? Foi o Deus de Obed-Edom. Ele colocou a presença dele no centro de tudo. Ele colocou a presença dele no centro da vida dele. Ele colocou a presença dele no centro da família dele. E está dando certo. Eu quero isso também. Você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que está precisando de um milagre, que está precisando de algo da parte do Senhor, você que está dizendo que não tem mais jeito, você que está triste, você que está achando que acabou, que não vai ter mais jeito para você, que não vai ter mais jeito para o seu filho, que não vai ter mais jeito para o seu marido.
Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Coloca a presença de Deus no centro da tua vida. Coloca a presença de Deus no centro da tua família. E tudo vai dar certo. Porque aonde há a presença do Senhor, algo de diferente tem que acontecer. Aonde Jesus entra, aonde a presença do meu Deus entra, algo de diferente vai acontecer. Algo de diferente aconteceu, algo de diferente vai acontecer, e algo de diferente sempre vai acontecer quando o meu Deus entra no negócio. Quando nós vamos um pouquinho, olha um exemplo de como a presença de Deus, ela muda quando entra dentro da nossa casa. Ela muda quando nós colocamos, nós acreditamos que Deus vai fazer algo. Jairo e sua filha, Jairo disse: Senhor, a minha filha ela está morrendo, a minha filha ela está enferma, mas eu te peço, Pai, eu te peço, Rabi, Senhor, meu Jesus, entra na minha casa, vai lá, Jesus. Eu creio que se o Senhor entrar lá, se o Senhor falar com a minha filha, se o Senhor orar, se o Senhor colocar as mãos sobre minha filha, algo de diferente vai acontecer. Vamos lá, Jesus, entra na minha casa. E Jesus vai. Chegando lá, Jesus olha para todo mundo que estava lá. Uns já tinham dizido: olha, a tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Mas Jesus olha para ele e diz: Jairo, tem bom ânimo, acredite, tenha fé que se você colocar a minha presença dentro da tua casa, algo de diferente vai acontecer. Tenha fé que se você me colocar dentro da sua casa, me permitir que eu entre dentro da sua casa, algo de diferente vai acontecer. Que Jesus é educado, irmão. Ele só entra onde ele é convidado. Chegando lá, Jesus olha, a menina não está morta, ela apenas está dormindo. Aleluia. Todos começam a rir, começam a não acreditar. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você colocar a presença de Deus no centro da sua vida, no centro da sua casa, vai ter pessoas que não vai querer acreditar, vai ter pessoas que vai dizer que não vai ter mais jeito, vai ter pessoas que vai zombar, dizendo que não vai adiantar. Mas acredite, tenha bom ânimo, acredite que Deus vai entrar na causa, vai entrar na tua casa e fazer um milagre. Aleluia. E quando Jesus chega lá, ele entra no quarto e diz: menina, levanta-te. E ali, aquela menina levanta. E a sua família é reestruturada. Jairo tem a sua família de volta. Por causa da presença de Deus. Aleluia. Essa é a palavra de hoje, irmãos. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Trazer a presença de volta. Trazer a presença de Deus de volta para a nossa vida. Colocar como primazia. E eu tenho certeza que se você, meu irmão, colocar a presença de Deus no centro da sua vida, algo de diferente vai acontecer.
que se você colocar a presença de Deus na primazia de tudo, Deus vai entrar com providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.